loucura é a condição mais tipicamente humana. Todas as sociedades, ao longo da história, conviveram com a doença mental. O que muda são fatores culturais, as formas como a doença se manifesta em diferentes sociedades e épocas. Na Idade Média Europeia, o louco era assistido pela sociedade. Na França, os hospitais eram obrigados a lhes dar abrigo e comida. Os loucos chegavam a usar um funil na cabeça, provavelmente com um duplo objetivo: serem identificados e exorcizados de alguma maneira. O quadro A Tentação de Santo Antão, de Bosch, pintado no início do século XVI, mostra uma figura usando um funil. E no quadro A Cura da Loucura, Bosch inverte a situação e mostra o médico usando o funil. A arte mostra como a sociedade se relaciona com o doente mental. Bruegel, o célebre pintor flamengo do século XVI, que deixou uma imensa obra gravada, onde retrata o cotidiano simples do povo, criou as gravuras Louco Chocando um Ovo Oco e O Alegre Baile dos Loucos. A loucura, ela é uma condição essencialmente humana, uma condição que nós, seres humanos, não compartilhamos com os outros seres vivos. Embora muitos olhares tenham abarcado essa situação complexa, no meu entender, a loucura, ela é da ordem da cultura, da ordem da linguagem e do imaginário, e não da ordem da natureza. Embora a gente encontre em algumas condições, como nos transtornos do humor, uma participação importante dos aspectos genéticos, mas a loucura se manifesta através de condutas no plano psicopatológico, condutas essas que são determinadas socialmente. A loucura ou algumas formas de sofrimento psíquico têm surgido com o processo de urbanização. Um exemplo é a esquizofrenia, que é a grande forma de loucura, é a loucura por excelência, pela sua alta prevalência na população mundial, 1,5%, por ser uma doença, como quase todas as formas de loucura das populações jovens, e esse é outro aspecto importante da loucura, ela é, na sua essência, um fenômeno de pessoas muito jovens. As neuroses também, quer dizer, são condições muito pouco encontradas em sociedades agrárias antes do processo de urbanização. E hoje nós temos a chamada síndrome do pânico, uma nova forma da ansiedade que acomete os habitantes das grandes cidades como Nova York, São Paulo, Rio de Janeiro, onde o espaço urbano mostra-se hostil e estranho àqueles que nele habitam. O conteúdo da loucura, ele é determinado pela cultura. E nós vamos ver muito isso no delírio. Nós não vamos encontrar em sociedades diversas o mesmo delírio. Nós observamos, por exemplo, nas grandes cidades, o predomínio, por exemplo, dos delírios de perseguição. E aí não há muita diferença entre Rio, São Paulo, Nova York. Mas quando nós entramos numa sociedade como a indiana ou em sociedades rurais, nós vamos ver que o delírio predominante é o delírio místico, o que mostra uma forte participação da cultura no conteúdo dos sintomas. O Dr. Paulo Pavão é psiquiatra e diretor do Serviço de Psiquiatria do Hospital Pedro Ernesto, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O professor tem se destacado não só na assistência aos doentes mentais, mas na luta política contra a exclusão social. Para o professor, as duas questões estão associadas. A doença mental, ela hoje se coloca como uma questão de saúde pública, não é? Nós temos 12% da população brasileira sofrendo de algum distúrbio psiquiátrico, seja a esquizofrenia, seja a depressão, seja o alcoolismo. Metade dos leitos hospitalares no nosso país é ocupada por manifestações decorrentes do alcoolismo. Então, nós temos aí um problema sério de saúde pública. Logicamente, a doença mental, ela passou o atendimento ao doente mental, tem passado na última década, graças ao movimento da reforma psiquiátrica, por uma série de discussões e algumas pequenas melhorias. Agora, é claro que a saúde mental, quer dizer, ela não está dissociada das outras formas de atendimento médico no país. E nós sabemos que a assistência no Brasil passa por uma séria crise.
Por várias razões. Primeiro que as doenças crônicas, e a doença mental é uma doença crônica, elas servem como fator concentrador de renda. Se nós vivemos numa sociedade que concentra renda, nós entendemos que o Estado não tem nas suas políticas o interesse muito real de que todos tenham saúde, né? Uma pessoa saudável luta pela distribuição de renda, luta pelo trabalho, luta pelo lazer e pela escola. Então, nós temos aí um forte fator complicador nas políticas do Estado. Em termos do Rio de Janeiro, houve várias experiências muito importantes no atendimento, uma nova forma de atendimento ao doente mental. O trabalho da doutora Anísia da Silveira, que construiu no Engenho Dentro, no antigo Engenho Dentro, no setor de terapêutica ocupacional e recuperação, um espaço extremamente importante, onde ela fez a crítica e a denúncia de determinados métodos brutais de tratamento, criou um museu único no mundo, que é o Museu do Inconsciente, mas ao lado dessas experiências houve outras muito importantes. Houve uma experiência que precisa ser resgatada, que foi a da comunidade terapêutica, também no Engenho de Dentro, coordenada pelo professor Oswaldo Santos. Uma experiência rica, uma experiência de socialização do espaço assistencial e que terminou sofrendo uma grande repressão. Tivemos também uma experiência da qual eu tive o privilégio de participar no Engenho de Dentro, que foi a unidade integrada, numa linha bem avançada da antipsiquiatria, coordenada pelo professor Washington Loiello, que depois veio a ser chefe do serviço de psiquiatria da UERJ. Foi uma experiência rica, que se diferenciava um pouco da experiência da Anísia e do Oswaldo Santos por valorizar as questões políticas, as questões da loucura e da classe social. Anísia da Silveira formou-se em medicina em 1926, dedicando toda a sua vida à psiquiatria, sem nunca aceitar as formas agressivas de tratar os doentes. Em 1946, cria a seção de terapêutica ocupacional no Centro Psiquiátrico Pedro II, com ateliês de pintura e modelagem que será um marco na psiquiatria brasileira. Em 1952, é criado o Museu de Imagens do Inconsciente, com o objetivo de reunir todas as obras feitas nos ateliês. O museu vai se tornar um centro vivo de estudo e pesquisa sobre as imagens do inconsciente, aberto aos estudiosos de todas as escolas psiquiátricas. Os ateliês criados pela doutora Anísia revelaram grandes artistas, que atraíram o interesse de críticos de arte, artistas e do pensador e psiquiatra alemão Jung. Em 1957, ele visita a exposição com os trabalhos apresentados pela doutora Anísia no 2º Congresso Internacional de Psiquiatria, realizado em Zurique. Em comemoração aos 50 anos de fundação do Museu de Imagens do Inconsciente, foram realizadas exposições itinerantes pelo país em 2002 e 2003. Foi possível ver algumas das obras dos maiores artistas que já passaram pela seção de terapêutica ocupacional no Centro Psiquiátrico Pedro II. Carlos Pertuz foi um grande pintor. Ele era sapateiro, que enlouqueceu e acabou sendo levado para o Centro Psiquiátrico Pedro II. Um dia, uma enfermeira encontra, escondido em uma caixa de sapatos, os desenhos que fazia. Ele foi então encaminhado para a seção de terapêutica ocupacional, onde desenvolveu um trabalho de grande sensibilidade e comunicação, como mostram essas pinturas da fase de motivos circenses. Abelardo Correia era desenhista de profissão e tinha estudado desenho no Liceu de Artes e Ofícios. Ele era um artesão habilidoso que participava ativamente da vida do ateliê, dando aulas para os internos. Algumas de suas modelagens foram apresentadas na exposição dos 50 anos do museu. Emídio de Barros foi um dos grandes artistas do Museu de Imagens do Inconsciente. O crítico de arte Mário Pedrosa era apaixonado pela obra de Emídio e foi um divulgador de seu trabalho. A trajetória de Emídio de Barros é muito interessante. Ele era um torneiro mecânico da Marinha e foi enviado à França para fazer um curso. Quando voltou, ele entra em surto e foi levado para o Hospital da Praia Vermelha. Emídio só começa a pintar quando chega à sessão de terapêutica ocupacional da doutora Anísia.
Quando estava já bem idoso, ele é transferido para uma clínica geriátrica. Os enfermeiros e o próprio Mário Pedrosa levavam para ele pincéis e tintas, mas ele se recusava a pintar. O importante não é só pintar, é ter ideias para pintar. Aqui na clínica eu não tenho ideias para pintar, só no museu. Emídio de Barros. Ele é então transferido para o Pedro II, volta a frequentar os ateliês e vai pintar até os 92 anos, quando morre. Se a doutora Anise teve um papel relevante como pesquisadora das questões do inconsciente e na luta pela humanização do tratamento psiquiátrico, Washington Loiello vai ter uma atuação política ativa ao longo de toda a sua vida. A história da psiquiatria, meu filho, é a integração, representa a integração das três dimensões que a psiquiatria tem em si. A dimensão biológica, a dimensão psicológica e a dimensão social. Nós sempre fomos, evidentemente, contra qualquer desses ismos, biologismo, sociologismo ou psicologismo. Nós achamos que a psiquiatria é psiquiatria ou então não é psiquiatria. Quer dizer, é uma unidade e não se pode fazer divisões nem separações, posto que se você pega uma parte, você destrói o todo. Ou então erra quando vai ver o todo. Assim foi a nossa carreira aqui, foi uma carreira de luta, evidentemente, para que uma psiquiatria integrada, quer dizer, não tinha que integrar nada. A psiquiatria é a doença do homem, né? É uma doença específica, que não é neurológica. Ela não tem nenhuma base. Todas as especialidades médicas têm uma base, um suporte. Quer dizer, a cardiologia tem um aparelho cardiológico, né? Coração, vaso, etc. A pneumologia tem um pulmão, e dá a base concreta para seu estudo da fisiologia e da patologia. A psiquiatria não tem. A psiquiatria, a base dela é o homem integral, é o homem inteiro, vivendo, é o homem existindo. Em 1946, jovem psicanalista, recém-formado, Washington Loiello é punido por denunciar maus tratos sofridos pelos doentes mentais nos hospitais psiquiátricos do Rio de Janeiro. Em 1950, é aprovado em terceiro lugar em concurso para o serviço público, mas é impedido de assumir o cargo por razões políticas. Recorre à justiça e será empossado 3 anos depois. Nessa função, alcança a posição de diretor do Centro Psiquiátrico Nacional, sendo responsável por um complexo sistema de hospitais, totalmente precários. Inicia ampla modernização, mas por pouco tempo. O golpe militar de 1964 afasta Loiello da função. A psiquiatria nossa, no Brasil, ela está hoje muito deformada. Ela se biologizou. Ela se transformou numa psiquiatria bioquímica. A psiquiatria dos remédios. Jeito lê a bula de remédio, receita a bula de remédio. Mas não é possível um psiquiatra que não tenha a capacidade de uma visão global do homem, da existência humana, do seu drama humano, e por isso mesmo ser capaz de fazer uma psicoterapia. Hoje, os psiquiatras não querem mais fazer psiquiatria, a não ser os daqui, que ainda continuam, através do Paulo Pavão, com um pouco dessa orientação, o resto, ou seja, herança da passagem nossa, que foi aquela que impediu e que não aceitou essa divisão, que hoje está mais do que caracterizada. A psiquiatria hoje é bioquímica. Os laboratórios é que comandam a psiquiatria e o Estado tem oscilações em relação à visão da psiquiatria. Ela tem períodos em que ela privilegia o hospital humanizado, que foi aquele que nós também, quando no Engenho de Dentro, logo pós-guerra, fizemos a chamada comunidade terapêutica, e que era a humanização do hospital.
E há outros períodos, que são os mais longos e os mais frequentes, em que transforma o hospital em depósito de doenças, que é o que está acontecendo atualmente. Tá bom? O Estado, infelizmente, não tem relação à psiquiatria. E é mesmo a medicina em geral, uma conduta que seja condigna com o valor do médico, o valor social do médico. Na década de 70, começa um movimento mundial contra o autoritarismo e a violência dos hospitais psiquiátricos. Loiello representa no Rio de Janeiro essa corrente da antipsiquiatria e realiza uma verdadeira revolução na prática psiquiátrica no Hospital do Engenho de Dentro. Fui ser psiquiatra por acaso. Eu estava ainda no 2º ano da escola de medicina, estava à toa nas férias, não tinha o que fazer. Morava no subúrbio, pobre, não tinha como viajar nas férias. E aí fui estagiar no Engenho de Dentro. E já em 1969, eu já estava no 4º ano, eu pensava em deixar a psiquiatria, pelo que eu tinha visto lá. Uma estrutura extremamente autoritária, carcerária, métodos terapêuticos de muita violência, insulina, coisas que não batiam com a minha formação. Era uma formação que, além de médico, eu tinha pretensões a ser escritor, tinha uma formação de esquerda. E no dia que eu estava deixando o hospital, realmente para não voltar mais, eu encontrei o professor Loiello, que voltava de um exílio, porque estava proibido até aquele momento de ter com ele alunos ou outros profissionais, porque era considerado pelo regime como uma pessoa perigosa. Esse encontro foi fundamental, quer dizer, não só na minha vida profissional, como na minha vida pessoal, porque surgiu uma amizade extremamente próxima, uma relação quase de pai e filho. Meu pai havia morrido há pouco tempo, ou morreria logo depois, e mudou a minha vida. Quer dizer, eu passei a ver uma outra psiquiatria, passamos a trabalhar juntos, quer dizer, vi que realmente valia a pena brigar por essa psiquiatria, e aí eu desisti de deixar de ser psiquiatra. Comecei ali, comecei a ter outras referências bibliográficas também. É uma coisa interessante, naquela época havia uma censura muito forte e todos os livros, de uma psiquiatria de esquerda, eles só podiam entrar clandestinamente. Loiello foi testemunha de uma psiquiatria desumana, praticada no Rio de Janeiro, ainda no antigo hospício da Praia Vermelha, no início de sua carreira. No soturno hospício da Praia Vermelha, foi onde esteve internado o escritor carioca Lima Barreto, que deixou o amargo testemunho na obra Triste Fim de Policarpo Quaresma. O cinema é uma arte que talvez se aproximasse mais da captação da loucura, o Triste Fim de Policarpo Quaresma, onde ele pega muito bem, acho que o Paulo Thiago pega muito bem a loucura desse Quixote brasileiro que o Lima Barreto colocou. Foi também um outro grande crítico da sociedade brasileira já do início do século XX. Ele coloca o Policarpo Quaresma fazendo naquele nacionalismo exagerado toda a crítica à sociedade da República Velha. O Lima Barreto, todos conhecem, um dos maiores escritores brasileiros, ele no seu diário, onde ele relata a sua passagem pelo antigo Hospício Nacional de Alienados, na Praia Vermelha, ele diz algo muito interessante que quem vive o dia a dia tem que concordar. Ele diz que o que mais impressionava ele lá na enfermaria era o silêncio dos pacientes. E isso é uma grande verdade. A loucura, muitas vezes nós temos dela a imagem de que ela é ruidosa, mas na grande verdade ela é mais silenciosa do que ruidosa. Acho que a arte ela tem profundas relações com determinadas necessidades da existência do homem, A necessidade de transcender o momento, a necessidade de dar resposta a essa que é uma das grandes questões que cada um de nós tem, que é ter consciência da sua finitude, a questão da morte, e tem profundas outras relações. É claro que quando nós estudamos a arte, nós temos que estudar a alienação nas suas várias formas, a alienação econômica, a alienação política, a alienação social e a alienação mental. A alienação mental se diferencia de todas essas outras formas porque se manifesta através de sintomas. É claro que nós vamos encontrar artistas
que produziram grandes obras e que sofreram problemas psiquiátricos, né? Nós temos, por exemplo, o Antonin Artaud, teatrólogo, que termina sua vida de uma maneira dramática no hospital na França e produziu uma grande obra de teatro, né? O Teatro da Crueldade. As melhores descrições do grande sofrimento, né, que a doença mental traz não foram feitas pelos tratadistas, por aqueles que escreveram os grandes tratados de psiquiatria. Foram feitos pelos romancistas, pelos teatrólogos. A loucura do Brás Cubas refletia a loucura da sociedade brasileira. Nós sabemos que o grande crítico do Segundo Império foi o Machado de Assis. Quer dizer, ele fazia e fez nos seus grandes romances a crítica à modernização arcaizante do Império, né? A grande contradição de uma sociedade que se dizia liberal e se apoiava na escravidão. Então, Brás Cubas representa a grande loucura do brasileiro do século XIX. E ele descreve muito bem, com muita precisão. Eu acho que aqueles que produziram obras, mesmo tendo enlouquecidos, essas obras não são obras da loucura. Fernando Diniz, ele foi um dos pintores da chamada Escola do Engenho de Dentro. Foi um dos pacientes que frequentaram o Museu do Inconsciente com a doutora Anísia da Silveira. A história dele é interessante e é trágica ao mesmo tempo. Ele foi um menino pobre que não conheceu o pai, nasce na Bahia e vem para o Rio, onde mora durante anos com a mãe, ele e a mãe, em casas de habitação coletiva. Tanto assim que no relato que ele faz da própria vida, ele diz que um dos grandes desejos dele, ou o maior desejo, seria ter uma casa, que ele nunca conseguiu. Quando estava com 20 e poucos anos, na década de 40, mais ou menos, ele, ao entrar para a escola politécnica, enlouquece. Era uma época de uma psiquiatria extremamente pesada, né, onde os métodos eram agressivos, como eletroconvulsoterapia, insulinoterapia, e ele passa um período de muita agitação, até que ele começa a frequentar o ateliê de pintura que a doutora Anísia da Silveira coordenava no Hospital Odilon Galante. E aí passa a ter uma mudança radical. Embora nunca recupere, digamos, a sanidade, ele vai desenvolver um trabalho artístico de uma grande sensibilidade. Não só como pintor, mais tarde ele passa a desenvolver esculturas e já com bastante idade, ele, ao conversar com um cineasta, se não me engano, Marcos Magalhães, ele aprendeu o que precisava ser feito para um desenho animado e fez um desenho animado chamado Estrela de 8 Pontas, que na época ganhou todos os prêmios, ganhou a Margarida de Prata, se não me engano, da CNBB e outros prêmios. É um artista de uma sensibilidade muito grande e que desenvolve toda essa capacidade depois que adoece, não apenas pela loucura, mas pelo contato que ele teve com o trabalho desenvolvido pela Anísia da Silveira.
Nos últimos anos da vida, já bastante doente, já não tinha mãe, morrera, ele passa a morar no Engenho de Dentro. Ele era mais um morador do que um paciente. Nos últimos 2 ou 3 anos de vida, ele apresenta um comprometimento sério de sua saúde, necessitando de hemodiálise, devido a um câncer que ele desenvolve na próstata. Então ele foi transferido a pedido de uma associação de amigos do Museu do Inconsciente, por uma juíza, para o nosso serviço. Já no final da vida, ele morre em 1989, ele no mês de dezembro de 88, por ocasião da festa de Natal, que ocorre já com uma certa tradição no serviço, ele pediu para ir ao ateliê que ele queria dar uma contribuição. E aí ele pintou, para surpresa de todos, né, aquele quadro que vocês estão vendo ali, onde ele reproduz a manjedoura. Já com 80 anos, doente, muito alquebrado, ele, em poucos minutos, ele fez aquele quadro, né, a manjedoura, estão ali os Reis Magos, a adoração, e, ao contrário, ele normalmente falava muito pouco, ele sorria. Nesse dia ele fez uma declaração de que ele gostaria que esse quadro permanecesse no serviço de psiquiatria, porque uma parte da obra dele está no Museu do Inconsciente. Ele, lá no museu, o monitor agia só como um catalisador dos afetos, não interferia no trabalho, ficava ali, oferecia o material, recolhia o material. Então ele estabelece com uma monitora, na época, tem muitos anos, era uma senhora loura, parecia uma holandesa. Então a relação afetiva que ele tem com ela, ele vai expressar num trabalho de muita beleza, cujo tema ou cujos temas estavam relacionados à Holanda, os moinhos, campos de tulipa, holandesas. Muito bem. Por uma série de razões, essa senhora se afasta do museu, não sei se por uma questão de saúde ou de férias, e ele entra num grande caos. Ele se afasta, deixa de produzir, anda pelos cantos do hospital. Entra uma nova monitora que tinha todas as feições de uma japonesa, essa senhora até muito amiga nossa, chamada Maria Aparecida. E um dia o Fernando Diniz volta e começa a pintar apenas círculos nas telas, círculos negros cinzentos. E um belo dia ele começa a tirar do meio desse caos a figura de uma japonesa. E aí ele vai reproduzir também uma série de muito bonita, né, que lembra o Matisse do Japão. Toda a cultura japonesa retratada nessa figura, que na verdade era a figura da monitora. Quer dizer, embora ele não tivesse uma comunicação verbal muito ampla, ele era de poucas palavras, ele tinha uma relação, uma afetiva muito grande. O que é importante destacar é que todo esse trabalho contraria uma visão de uma psiquiatria clássica que costumava dizer que os psicóticos, notadamente os esquizofrênicos, perdiam os seus afetos. Na verdade, isso não se dá, e ele é um exemplo disso. Ironicamente, o Fernando Diniz veio realizar um sonho dele já no fim da vida, quando ele, em 1997, foi internado no nosso serviço, onde ele morou exatamente nesta casa, casa 10, né? Morou aqui por 2 anos. Ele faleceu exatamente aqui. Então, ele realiza, ironicamente, o desejo de ter uma casa. Ele tinha uma casa, um quarto, uma sala, um banheiro, tinha uma acompanhante e tinha todo um apoio, visto que ele passou anos numa instituição psiquiátrica mais pesada, que era o Hospital do Engenho de Dentro, onde, na verdade, as enfermarias abrigavam 50, 60 pacientes. As pessoas têm medo do que não conhecem, do que é diferente. A doença mental faz parte desses medos, que assombram a sociedade. A maioria das pessoas tem vergonha de dizer que os seus familiares sofrem de doença mental. Muitos pacientes são abandonados nos hospitais por seus familiares. A família, ela é parte importante, né, do processo psicopatológico.
nós não consideramos a família causa nem consequência da doença, ela é parte da doença. A família, nós sabemos, não é uma estrutura natural. As famílias são e se organizam em função da sociedade em que elas vivem. A família medieval tinha normas e regras, a família hoje tem as suas normas e regras. A família tem um papel importante na medida em que ela é o primeiro espaço de socialização do homem. Ninguém nasce homem, nós nos tornamos homem ao longo da história. E aí, uma das relações mais importantes é a relação da criança com a mãe. É a relação que, de alguma maneira, vai decidir os caminhos por onde aquela pessoa vai. Nós temos observado no tratamento com os pacientes psiquiátricos famílias com um grande nível de sofrimento, famílias desestruturadas, famílias onde há profundas neuroses no relacionamento pai-mãe. E nós observamos isso quando os pais são obrigados a levar um filho, principalmente com 19, 20 anos, ainda entrando na vida adulta com um quadro psiquiátrico, seja uma menina que de repente começa a ouvir vozes, um jovem que se isola e acha que veio para salvar o mundo. É um sofrimento muito grande. Eles procuram as escondidas, ou eles procuram e têm um medo dos psiquiatras, o que é bem compreensível, porque a psiquiatria assusta, não é? Procuram um líder religioso e só depois de muita andança, dependendo, lógico, do grau de instrução, é que eles chegam até o médico. E aí nós percebemos esse sofrimento pela frustração dos múltiplos desejos que estão colocados aí. Então, qualquer tratamento que queira ter algum resultado precisa assistir a família. As famílias no campo da saúde mental têm passado por diversas etapas, sobretudo por uma visão, ora que elas eram consideradas vítimas, né, como se o adoecimento mental fosse uma fatalidade na vida delas, ora como vilãs, como se elas fossem responsáveis pelo adoecimento mental. E aí, o tratamento dado a essas famílias sempre foi um tratamento muito dicotômico, né? A família não serve para nada, a família não vai nos ajudar, então não precisamos dela, ou então, se a família estiver por perto, ela vai piorar a situação. O trabalho que a gente faz hoje em dia, partindo da perspectiva da reforma psiquiátrica e partindo também dos princípios do serviço social, é de que a família precisa ser inserida na rede de cuidados do usuário. A família vem para uma enfermaria psiquiátrica também em crise, como se ela também fosse passar por um processo de internação. E a tendência das instituições é rechaçarem esse sentimento, ou então acharem que a família teria que ter todo o suporte para poder prestar os cuidados necessários. E o trabalho nosso, basicamente, é poder trazer essa família para o cuidado, acolher. Como é que ela está vivendo essa situação? Como está sendo essa internação para ela? Que tipo de ajuda a gente pode fornecer para ela? Quais são as dificuldades que ela tem tido para prestar os cuidados para o seu familiar? Porque as famílias de baixa renda tendem a sofrer um duplo processo de sofrimento, não somente pelo processo de segregação do louco, de estigmatização, as famílias também se sentem segregadas e excluídas, né? Também existem preconceitos com as famílias, elas também têm dificuldade de prestar o suporte cotidiano, que é de poder levá-lo até o hospital, de fornecer medicação. Geralmente, esses usuários estão fora do mercado de trabalho, então essas famílias acabam ficando sobrecarregadas, porque também tem mais esse sobrepeso. Uma das maiores escultoras do século XIX, a francesa Camille Claudel, penou 30 anos em um hospício até a morte. As cartas escritas no sanatório são um testemunho de seu sofrimento. Depois disso, ela nunca mais voltou a desenhar. Pensando em alguns exemplos, eu me lembro de um caso de um paciente muito grave, que ele era muito agressivo com a mãe. E a mãe, por isso, ela acabava rejeitando ele e também rejeitando os procedimentos terapêuticos. Então, ela sabotava um pouco o processo terapêutico. Não vinha às reuniões, não aceitava as licenças. Quando a gente pensava na alta, ela não aceitava a alta também.
E, no primeiro momento, houve uma tendência, que é natural, de se exigir que ela cumprisse com seu papel de mãe, que, portanto, cuidasse, né? Porque há uma concepção de que os pais, naturalmente, são os cuidadores, então cabe a eles a responsabilidade. E a gente pôde pensar um pouco isso aqui dentro, pensar um pouco isso com ela, no sentido de entender o sofrimento dela, de acolher isso. E a gente também pôde trazer um companheiro dela, que vivia dentro da casa, mas não tinha nenhum tipo de envolvimento. Tudo era de responsabilidade dela. Na medida em que a gente pôde trazê-lo e ela percebeu que ele vinha e que ele também tinha uma disponibilidade, ela se sentiu mais aliviada. Um outro caso também assim emblemático, um caso muito grave de uma paciente de condições muito precárias, mora numa comunidade aqui de Vila Isabel, e ela já estava no 5º filho, na 5ª gestação, tinha perdido a guarda de todos os outros e tinha uma relação com o padrasto, uma relação marital, uma relação ambígua com ele. Na verdade, ele era um padrasto e ela também tinha uma relação de marido e mulher com ele. Ele havia abusado dela quando ela era ainda adolescente. E esse caso nos fez pensar muito nos preconceitos e nos valores que a gente tem em relação às famílias, porque essa configuração familiar era completamente diferente daquelas que a gente costuma trabalhar ou daquelas que a gente até considera como famílias ideais. A gente também desconstrói o conceito de família. Não existe um conceito de família ideal. Não existe isso. A gente tem que trabalhar com a família real, com as condições que essa família tem. E nesse caso, a gente pôde engolir em seco até a nossa angústia, né, de saber que aquele homem tinha abusado daquela mesma pessoa, e a gente pôde também trazê-lo para o atendimento, né? Isso foi muito importante. E a gente também pôde trazer essa mãe que vive numa comunidade em condições muito precárias e acionar uma série de recursos para ela, recursos assistenciais. Daí é uma outra especificidade do serviço social. Nós lidamos com a vulnerabilidade social das famílias, então a gente tem que acionar as políticas sociais que estão diretamente ligadas àquele quadro de vulnerabilidade, e a gente pôde garantir um mínimo de condição de sobrevivência para essa família. O medo e a ignorância dificultam o tratamento dos doentes. O trabalho conjunto com os familiares e as oficinas terapêuticas do Hospital Dia tem tido bons resultados. Almir José participa ativamente das oficinas de música. Sou Almir, tenho 38 anos. Faço tratamento há 23 anos aqui no UPA em Vila Isabel, na psiquiatria. E no começo passei por uma fase de muito sofrimento, né? Uma fase muito dolorosa. Com 15 anos de idade eu não tinha tantos motivos para ter as depressões que eu tive. Aí eu comecei a sentir angústias, né? Eu fazia muito jejum, não me alimentava. Como eu não tinha conhecimentos de nutrição, desconhecia, né, dessas questões científicas, isso me prejudicou. E aí eu passei a ter uma angústia muito terrível. Então eu pedi à minha mãe socorro, né? Eu, desesperado daquela angústia, pedi à minha mãe que me trouxesse. E ela me trouxe aqui para a psiquiatria. Então passei a fazer psicologia com um psiquiatra e com uma psicóloga. Graças a Deus, meu pai e minha mãe sempre me ajudando, me trazendo novamente para eu me auxiliar. E eu fui estudando a razão e o porquê de nascer essa canção assim. O Hospital Dia é uma experiência que vem sendo já há mais de uma década, né, usada no mundo inteiro. Foi quase que um desdobramento das comunidades terapêuticas. Talvez o mais antigo Hospital Dia que se tenha no Rio de Janeiro seja a Casa das Palmeiras, criada pela Anísio da Silveira. Depois, lá no Engenho de Dentro, nós ensaiamos também algumas experiências, onde profissionais como os terapeutas ocupacionais, psicólogos, assistentes sociais, participam através de oficinas terapêuticas. O teatro, por exemplo, uma oficina muito interessante que é
a oficina itinerante, onde os pacientes retomam contato com o espaço urbano e onde se procura resgatar a questão da cidadania, a questão da autoestima, que não implica no abandono, por exemplo, por parte dos pacientes da medicação. Eles continuam usando a medicação, eles continuam tendo a psicoterapia individual, apenas eles participam de um espaço fortemente socializado. Essa que eu acho que é a grande diferença do espaço de convivência ou do hospital dia com outras experiências psiquiátricas mais fechadas. Muitas experiências renovadoras foram feitas no Rio de Janeiro na área de saúde mental. O Hospital Pedro Ernesto, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tem um serviço de atendimento terapêutico, o Hospital Dia, dirigido pelo professor Paulo Pavão, localizado numa antiga vila operária, a Vila da Fraternidade. O Hospital Dia tem 4 terapeutas ocupacionais que trabalham diretamente com os pacientes nas oficinas de arte, música, jardinagem, cinema e da palavra. Numa ação integrada com os outros profissionais, psicólogos, médicos, assistentes sociais, enfermeiros, as oficinas de criação buscam humanizar o espaço de convívio dos pacientes da vila. O objetivo das oficinas é sempre minimizar o impacto da internação, né? Transformar o inevitável da internação num espaço de conforto. Então, há toda uma manutenção do cotidiano. Nós estamos nos aproximando do carnaval e hoje, por exemplo, está acontecendo uma oficina de produção de máscaras. Alguns pacientes disseram que não gostam de carnaval e que não gostariam de produzir máscaras de carnaval. Então, estão sendo produzidas máscaras em cima de uma história que eles estão elaborando, personagens que eles estão criando, e aí eles definem como serão esses personagens e como serão as máscaras. Então nós conseguimos fazer com que haja uma interação entre aqueles que gostam do carnaval e aqueles que não gostam do carnaval, né, coexistindo no mesmo espaço. E também está acontecendo uma das oficinas que são possíveis de acontecer simultaneamente, a oficina de música, né, no qual é sempre um terapeuta que está à frente, tonalizando, estimulando, e a interação vem com a aproximação dos pacientes. E as oficinas de bijuteria, elas têm um contexto que é mais da organização do pensamento, né? Enquanto o indivíduo está ali sentado, ele consegue organizar seu pensamento e a gente vai percebendo algumas melhoras na produção. Logo que ele é internado, as montagens dos cordões ou das pulseiras são feitas de forma muito desordenadas e a partir de um determinado momento eles conseguem ordenar, né, ficarem mais críticos com relação ao trabalho. Alguns refazem até os trabalhos que logo das primeiras internações e, apesar de não ser objetivo, alguns estão transformando isso numa fonte de renda, né? Estão aperfeiçoando seus fazeres e conseguindo dividir, vender para pacientes, para parentes, familiares, né? No Natal do ano passado nós tivemos um paciente que conseguiu, mediante o que aprendeu nas oficinas, fazer venda do seu material e comprar presentes para a sua família com o resultado dessas vendas. O que tem sido interessante é que, de uma forma ou de outra, nós temos, né, como relatamos, algumas oficinas padronizadas, mas elas podem ser totalmente renovadas de acordo com a necessidade. Então, existe uma linha de trabalho, existe um pensamento, existe uma linha terapêutica que é abordada por nós, mas ela pode ser permanentemente mexida. Então, existe a oficina de bijuterias? Existe. Mas se eu não tiver um grupo de pacientes que esteja minimamente interessado por isso, nós vamos buscar um outro tipo, né? Já tivemos aqui uma época que tínhamos alguns pacientes bastante interessados em dobradura. Então, durante um período, nós estivemos funcionando uma oficina de origami, dobraduras, né? Depois saiu, aquele grupo saiu, não houve retorno de nenhum deles, felizmente, e o novo grupo demandou a elaboração de uma outra oficina, e isso é que foi feito. Produzir é uma coisa extremamente necessária para o homem. Então, é uma forma dele organizar, dele
se organizar, organizar seus pensamentos ou reorganizar-se. Então, enquanto ele faz, né, ele não mente. O homem não consegue, o homem usa as palavras para mentir, mas o fazer é impossível de mentir, né? Enquanto o homem produz, ele está falando sempre de sua realidade. Então, ele vai, através da atividade, reorganizando seu fazer e também a sua estrutura interna, sua estrutura psíquica, seus autocuidados, né? Começa a tomar consciência dele outra vez, né? Alguns chegam aqui bastante descuidados de sua aparência e o zelo com que vão fazendo, manuseando o material e produzindo a atividade vai se refletindo nele. Eles também vão se transformando à medida que os trabalhos vão se tornando mais elaborados, eles também se transformam em pessoas mais bem cuidadas. A terapeuta Aida Dutra destaca a importância da oficina da palavra na comunicação entre os pacientes. A oficina consiste de produção de textos, colagens e leituras. Mesmo pessoas com muito pouca escolaridade participam como ouvintes e mesmo criando poesias. Nós trabalhamos na oficina, né, com textos de jornal, né, poesias, inicialmente a leitura, né, do texto escolhido, né, para aquele dia da oficina. E então há um desdobramento, né, que pode ser produção do texto, cada um, né, pode estar produzindo o texto, né, com uma temática comum, ou então utilizando outros materiais como tinta plástica, né, e argila, produzindo, né, um outro material a partir desse material inicial, que foi a leitura ou de um texto de jornal ou a poesia. Não existe uma exigência, né? Por exemplo, o paciente ele não precisa saber ler, né? Porque nós aqui na UDA nós recebemos pacientes, né, com um perfil diferenciado, né? Então nós temos pessoas que já cursaram o nível superior ou pessoas que tiveram aí na sua história, no seu ciclo vital, dificuldade de estar frequentando uma escola. Então o desejo está, né, ouvindo, né, ou quem tiver chance de produzir está vinculado à oficina e poderá estar usufruindo daquele momento. A oficina da palavra é uma oferta, né, de atividade que acontece no espaço de convivência, e esse material que eu vou estar mostrando para vocês é um material produzido a partir de um texto, né, de uma poesia de Vinícius de Moraes, que é a Rosa de Hiroshima, que foi musicalizada pelos Secos e Molhados, e foi um momento assim, muito interessante, porque os pacientes puderam estar resgatando, né, da memória lembranças, né, relacionadas a esse momento, né, que a música foi cantada pelos Secos e Molhados. Essa aqui é uma outra produção, né, utilizando lápis. E esse material é um material também, né, produto do ateliê, né? Então nós trabalhamos com terracota e argila. E é interessante, né, porque é um material muito delicado, são peças pequenas, né, que é preciso ter uma certa habilidade. Aqui uma outra peça, aqui uma figura humana. Eu vou estar falando de uma produção de uma paciente, né, específica, porque, como nós vimos, esse material, normalmente, como o paciente que dá o destino desse material, então muitos materiais nós não temos aqui no centro de convivência. Então, esse material, né, que se repete, né, ele foi produzido, né, a partir, depois de uma visita que nós fizemos ao Centro Cultural Banco do Brasil, e na ocasião estava acontecendo a exposição Arte da África, né? E foi muito interessante porque a paciente trouxe elementos, né, que tinham relação com a história de vida dela, porque era uma mulher negra, né? Uma outra coisa também interessante que eu lembrei é que a partir, né, dessa visita, dessa produção, a paciente ela começou a utilizar, né, umas tiaras na cabeça, né, prendendo, né, o cabelo em mechas, que faz lembrar muito essas imagens. Ela agregou ao próprio corpo, né, a própria estética pessoal, essa forma, né, de prender, de manter o cabelo, né, com esse formato. Numa realidade como a nossa, muito injusta, o doente mental acaba sofrendo uma dupla exclusão.
A exclusão pela doença, que em si é grave, e a exclusão pelo sistema social, que é implacável com todo aquele que é dissidente, principalmente com os povos, né? Não é por acaso que houve alguém que considerou com muita propriedade os doentes, e eu concordo com isso, internados nos grandes hospícios como presos políticos. E nós aqui lutamos contra isso, procuramos restabelecer a dignidade e a cidadania dos nossos pacientes. A UERJ, eu tenho a certeza de que ela pode e deve se orgulhar do serviço de psiquiatria que a Faculdade de Medicina tem. Eu sinto uma grande satisfação em dirigir o serviço, pela qualidade dos profissionais, pela dedicação das pessoas que aqui vêm. Eu não tenho dúvida nenhuma de que essa cultura é muito resultado dessa relação afetiva que nós temos, quer dizer, que a equipe mantém entre si. Uma pergunta que me foi feita sobre a questão das várias formas, das várias falas da loucura. A impressão que se tem, até quando há uma certa glamourização da loucura, é de que os hospitais são muito agitados ou de que são falas muito sonantes. Não. Uma característica que nós sempre observamos é que a loucura ela se expressa geralmente pelo silêncio, ou pelos sintomas ou pelo silêncio. E essa tem sido uma característica que nós procuramos sempre enfrentar através das oficinas, do teatro, da música, do esporte, porque, na verdade, o que acontece é que aquele que enlouquece, ele é um solitário, delirante ou psicótico, uma pessoa só no mundo, uma pessoa que teve a sua existência de alguma maneira comprometida, uma perda significativa do seu grau de liberdade.